Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 melhores notebooks para estudo e trabalho. Notebooks de fato bons que irão suprir o que você precisa e que são custo-benefício, ou seja, mais baratos. Mas eu não vou só passar os modelos para você. Vou explicar o que cada configuração consegue suprir e alguns detalhes que raramente prestamos atenção e que geram muita, mas muita dor de cabeça mesmo sendo um notebook novo e de marca boa. Gadgets inovadores, celulares de última geração e eletrônicos com preços incríveis você encontra nos links especiais da Amazon Brasil, aqui na descrição. Olá, eu sou o Geluca aqui do canal GBC Edits. Se você começou uma faculdade ou um trabalho e precisa de um bom notebook, provavelmente já viu a grande quantidade de marcas e modelos que existem no mercado. Dentre tantas opções, é muito importante que você tome cuidado na hora de escolher um para não acabar comprando gato por lebre. Notebooks caros que não valem nada. E foi pensando nisso que eu fiz essa lista com os 5 melhores notebooks para estudo e trabalho. O famoso notebook bom e barato. Mas sério, esse daqui é o vídeo mais completo que você vai ver. Eu vou listar as 5 melhores configurações, explicar para que serve cada uma delas, indicar as melhores marcas e ainda te passar detalhes que muitas vezes a gente não presta atenção e geram dor de cabeça com notebooks até de marcas famosas e renomadas. Dicas essas que eu gostaria de ter recebido há 2 anos atrás, quando comecei a faculdade e comprei o meu primeiro notebook. Começando então pela 5ª configuração, notebooks com processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB e função 2 em 1. Essa é uma configuração excelente para quem precisa de um notebook para trabalho. Além de ter a portabilidade de um notebook, você ainda consegue utilizá-lo como se fosse um tablet, facilitando e muito na hora de mostrar, por exemplo, um projeto para o seu chefe. O desempenho dessa configuração permite usar vários programas e abas abertas ao mesmo tempo, sem travar o notebook ou gerar lentidão. Dá até para usar uma segunda tela externa, aumentando a sua produtividade e sem ficar lento. Atualmente você encontra no mercado modelos bons da Lenovo e da Acer. Fuja de marcas como Positivo e Multilaser. Já a 4ª configuração é muito parecida com a 5ª. Notebooks com processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM e SSD de 256 GB. Essa é uma ótima opção para quem quer um notebook top para estudo e trabalho. O desempenho dessa configuração é excelente para tarefas cotidianas, como navegar pela internet, ver YouTube, Netflix, aulas online, editar textos, slides, planilhas, ler PDF e até mesmo edição de vídeo e imagem básica, sem muitos efeitos. O processador Core i5 junto com os 8 GB de memória RAM permitem usar vários programas e abas abertas ao mesmo tempo sem travar, gerando um ótimo desempenho para multitarefas e até a utilização de uma tela externa. A única diferença da configuração anterior é o fato de não ser 2 em 1, mas em compensação os notebooks são mais baratos. Você encontra hoje modelos da Lenovo, Acer, Samsung, Asus e Dell. Ah, e lembrando, para te ajudar eu tô deixando o link de todos os modelos aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos à 3ª configuração, notebooks com processador AMD Ryzen 5, 8 GB de memória RAM e SSD de 256 GB. Novamente, esta é uma configuração excelente para estudantes e para trabalho. É capaz de realizar tarefas cotidianas com maestria e possui um ótimo desempenho com multitarefas. Assim como na configuração anterior, com esse desempenho é possível fazer até edição de vídeo e imagem básica sem muitos efeitos. A única diferença de fato é que esse é um processador da AMD ao invés da Intel, sendo equivalente a um Core i5. Eu coloquei ela aqui na lista porque às vezes o valor fica muito mais em conta do que a versão com Intel. Existem modelos da Lenovo, Dell, Acer e Asus no mercado. Já na 2ª configuração temos uma grande mudança. Notebooks com processador Intel Core i3, 8 GB de memória RAM e SSD de 256 GB. Essa é a configuração que eu considerava a com o melhor custo-benefício. Uma ótima opção para estudo e trabalho também. O desempenho dela possibilita navegar pela internet, editar textos, planilhas, as tarefas cotidianas mesmo sem problemas. O único detalhe é que por ter um processador menos potente, não irá oferecer um desempenho bom para edição de imagem e vídeo básica. Mas ainda assim, é possível utilizar para multitarefas, desde que não sejam pesadas graças aos 8 GB de memória RAM. É importante ficar de olho no preço dessa configuração e das anteriores, porque na data de gravação deste vídeo ela está mais cara, sendo que as outras são mais potentes. Atualmente você encontra modelos da Samsung e da Acer com essas especificações. E se esse vídeo tá te ajudando, deixa seu like aqui embaixo, assim o YouTube percebe que o conteúdo é bom, indica para novas pessoas e então nós dois ajudamos toda a comunidade da internet.
E a primeiríssima configuração, que assim é a mais custo-benefício atualmente. Notebooks com processador Intel Core i3, 4 GB de memória RAM e SSD de 256 GB. Essa atualmente é a configuração mínima que eu recomendo para quem quer comprar um bom notebook. Ela é ótima para navegar na internet, ver vídeos no YouTube, assistir filmes, ter aulas online, ler livros em PDF, editar textos, slides, planilhas, essas tarefas comuns do cotidiano que faculdades e escolas exigem. Até mesmo para multitarefas simples como assistir a uma aula online, ler o PDF da aula e fazer anotações ao mesmo tempo sem travar, ela é capaz. Para trabalhos também que não exigem muitos programas abertos ao mesmo tempo, essa configuração dá conta. Existem modelos de várias marcas como Lenovo, Acer, Asus, Samsung e Dell. Sério, essa é a configuração que tem mais modelos dessas marcas. Vale a pena ficar de olho porque sempre tem aquela concorrência de preços. E tem uma configuração que eu não posso deixar de falar. Eu não coloquei na lista justamente porque não recomendo. É atualmente o modelo mais barato, porém de marca boa e com peças de qualidade. Estou falando do notebook com processador Intel Celeron, 4 GB de memória RAM e SSD de 128 GB da Lenovo. Sim, de todas as marcas com essa configuração que eu vi, a única que eu confio é a Lenovo. Positivo, Compaq, Multilaser, Ultra, eu sinceramente não arriscaria. São marcas assim com péssimas avaliações. Esse notebook é o básico do básico. O processador dele é bem fraco, servindo apenas para tarefas muito leves como editar textos, ler PDFs e fazer anotações, sempre com 1 ou 2 programas abertos no máximo. Eu tô citando ele aqui porque eu sei que a situação está difícil e às vezes não tem nem como comprar a primeira opção que eu falei. Então, se você está tipo, Jean, eu preciso de um notebook, esses da lista estão fora do meu orçamento, cara, não tem como mesmo. Esse daqui é o mínimo do mínimo. Abaixo dele só tem marcas que dão dor de cabeça. Porém, se você tem condições de juntar mais um pouquinho e pegar pelo menos a primeira opção que eu citei, vale muito, sério, muito mais a pena. Mas e aí, quais são os detalhes que eu comentei no começo do vídeo que é muito importante prestar atenção? Antes de qualquer coisa, se você está gostando do conteúdo, da minha sinceridade e quer ver mais sobre notebooks de forma simples e direta, clica no botão de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Os dois detalhes são extremamente importantes, então presta bastante atenção. Primeiro, se o notebook vem com um SSD. O SSD, de forma bem prática, é onde ficam salvos todos os seus arquivos, programas e, inclusive, o sistema operacional do notebook. Antigamente, usava-se esse dispositivo aqui, o HD, que literalmente tem um disco de metal dentro onde ficam gravados todos os dados. Era nele que todas as informações ficavam guardadas. O SSD não tem nenhum disco dentro dele, é tudo chip. Então é muito mais rápido, de 10 a 50 vezes mais rápido que um HD convencional. E, hoje em dia, para rodar bem o Windows, é obrigatório que o notebook venha com SSD ao invés de HD. Caso contrário, você vai ter muito, mas muito problema mesmo de lentidão. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser que te indique o modelo de notebook ideal, caso você vá usar um programa em específico, por exemplo, comenta aqui embaixo que eu te ajudo e respondo sempre que possível. Falando nessa questão de Windows, aqui está o segundo detalhe que é muito importante você prestar bastante atenção. Alguns modelos não vêm com Windows, que é o sistema operacional. Praticamente todo aquele ambiente que você mexe na tela do computador junto instalado, e sim o Linux, que é um outro sistema só que de código aberto. O Windows é o sistema mais utilizado e compatível com a maioria dos programas. Então, nesses casos, você precisaria levar o notebook em uma assistência técnica, pagar uma formatação e provavelmente vão ainda instalar o Windows pirata na sua máquina, que pode acabar bloqueando atualizações e gerando bugs em todo o sistema. Para evitar isso, veja se no anúncio consta notebook com Windows. Sério, apenas esse detalhe. Lembrando que todos os modelos que eu citei têm SSD e o Windows original já instalado, então já vem pronto para uso sem nenhum tipo de dor de cabeça. Eu estou deixando todos os links dos notebooks que são novos, com garantia e nota fiscal aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você ficou um pouco confuso com essa questão de processador, Intel i5, memória RAM, SSD, meu Deus, o que é isso? Calma, eu já fiz um vídeo falando sobre essa parte de componentes de forma bem simples e prática. Vou deixar no card aqui em cima. Então até o próximo vídeo e falou!